Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Bem-vindos ao canal Amor pela Palavra. E na aula de hoje, a gente vai estudar a primeira carta que João escreveu, no capítulo 5. Se você ficar até o final dessa aula, você vai aprender com a gente o poder que há em nossas orações. Vamos nessa? Bom, pessoal, abra aí comigo 1 João, capítulo 5. O meu título diz assim: A fé que vence o mundo. Vamos lá, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Logo nesses 5 versículos iniciais, João elucida para a gente o poder que há em nossa fé. Ele, aqui no versículo 4, fala que porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória contra o mundo, a nossa fé. O poder que há em quem nós cremos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa salvação. E ele inicia esse capítulo nos revigorando, nos alimentando em fé, em perseverança, crendo que somos capazes de vencer o mundo. Você vê também, no versículo 3, ele coloca no final: Ora, os seus mandamentos não são penosos. Isso aqui ele está trazendo à luz para a gente o que Jesus, quando estava cumprindo a missão aqui na terra, falou para ele, que o jugo era suave, o fardo era leve, os mandamentos não são penosos, mas nós precisamos perseverar, lutar, guerrear, ter fé que podemos vencer o mundo, podemos vencer o mal. É isso que ele quer transmitir, nos ensinar aqui nesses 5 versículos iniciais. Beleza? Vamos continuar. Verso 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha só, mais um ensinamento que João quer deixar aqui para nós. Quando ele fala a água e o sangue testificam Cristo Jesus, João quer nos mostrar o que foi o batismo, a missão que o Senhor Jesus cumpriu aqui publicamente, que chegou ao nosso conhecimento, a história de Jesus Cristo aqui na terra como um homem, batizado por João Batista. A água testifica isso. E o sangue testifica o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo cumpriu naquela cruz por amor a nós, para que nós pudéssemos alcançar o perdão por intermédio dele, para que nós pudéssemos nos arrepender e correr ao Pai através de Jesus Cristo.
Então, ele deixa essas palavras aqui para a gente saber, conhecer o testemunho. E esse mesmo testemunho, ele fala lá no final do 10, vocês viram? O final do 10 diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. O testemunho é justamente o que nos traz a paz, a verdadeira paz, a segurança interior dada pelo Espírito Santo a todo aquele que crê que em Jesus há salvação. Então, nesses versos aqui, João tenta apresentar para que a gente possa se fortalecer na verdade. A verdade é Jesus Cristo. Amém? Continuando, versículo 13. O poder da intercessão é o meu título. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha só, nesses 3 versos, João já quer apresentar para a gente condições bíblicas para que a nossa oração seja uma oração genuína, seja uma oração que agrade ao Senhor e que faça Ele atendê-la. Vocês repararam que, ao orar, nós precisamos pedir segundo a vontade de Deus? Vocês entenderam também que nós precisamos pedir em nome de Jesus Cristo? Vocês entendem que nas orações nós precisamos glorificar a Deus? Precisamos clamar a Deus o perdão dos nossos pecados e também praticar o perdão para com os próximos? Entende que a gente, ao orar, precisamos crer nas promessas do Senhor Jesus na nossa vida? Crendo e obedecendo os mandamentos que Ele deixou para a gente? Então, se a gente cumprir tudo isso, a nossa oração vai ser eficaz. O Senhor Deus irá nos atender. Nós precisamos praticar as nossas orações segundo o que Ele está acabando de ensinar aqui para a gente. Vocês leram? Olha só. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então a gente precisa sim praticar isso nas nossas orações diárias. Jesus deixou a oração do Pai Nosso justamente para a gente seguir, ter como exemplo e praticar esse modelo de oração em nossas orações. Captaram? Vamos continuar. Versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Quantas vezes não já ouvimos essa frase, né? O mundo jaz do maligno. E João também fala aqui que há pecados que não levam à morte e há pecados que levam à morte. Essa morte que ele fala é uma morte eterna. Ou seja, o único pecado que há na Bíblia onde não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Quanto aos outros, podemos sim clamar a Deus, interceder o perdão a Jesus Cristo, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, tão somente se nos arrependermos dos nossos erros. Então, na comunhão cristã, nós precisamos interceder pelos nossos irmãos para que sejamos mais fortes contra o pecado, porque o mundo está aí nos rodeando, como um leão, Satanás nos rodeia para tentar fazer com que a gente caia. E se uma vez cair, se arrependa do seu erro o mais rápido possível e corra a Deus. Clame o perdão do Senhor Jesus Cristo na tua vida, porque Ele irá perdoar. Ele cumpriu a missão dele aqui na terra. Aquele sacrifício não foi em vão, foi porque Deus nos amou
e nos deu aí uma saída, e essa saída é Jesus Cristo. Então a gente precisa sim nos arrepender enquanto Deus nos dá uma chance. Beleza? Então, continuando, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não é à toa que João termina esse capítulo, termina essa carta, nos dando um alerta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou seja, toda a idolatria que há no mundo. Idolatria a gente entende como tudo aquilo que a gente substitui no lugar de Deus. Seja um celular, seja o trabalho, seja uma pessoa, ou seja, tudo que toma essa posição de Deus na nossa vida é a idolatria. E nós precisamos nos guardar e glorificar única e exclusivamente a Deus. Você vê quando ele fala o verdadeiro, Jesus Cristo, ele está enfatizando, gente, que a verdade está aqui. A verdade é Jesus. A salvação é Jesus. Somente Ele é capaz de nos perdoar. Somente Jesus Cristo. Guardem isso no profundo da alma de vocês. Amém? Eu quero também aproveitar esse momento para te fazer um convite. Se você ainda não reconheceu Ele como seu Salvador, nós temos hoje a oportunidade de falar com Ele em oração, reconhecendo Jesus Cristo como a nossa única saída. Jesus Cristo como o único que pode nos perdoar, tão somente se confessarmos o que temos feito de errado, tão somente se nos arrependermos das nossas falhas. Jesus Cristo nos dá uma oportunidade hoje. Então, se você tem esse desejo, ore junto comigo agora. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado por essa aula, Pai. Aqui estamos, Pai, reconhecendo o Senhor na nossa vida como o nosso único Salvador. Por favor, Pai, perdoe os nossos pecados, aquilo que a gente faz que não agrada a Ti, Jesus. Por favor, escute nossas orações, escute a oração desse Teu Filho que tem falado contigo, Pai. Por favor, com misericórdia, Pai, nos dê mais uma chance de continuar, nos dê mais uma chance para que a gente possa se aprofundar ainda mais no Teu conhecimento, Pai Santo. Muito obrigado, Jesus. Amém, Deus. Amém, pessoal? Então, finalizamos aí a carta de João. Estudamos todos os capítulos dela. Você pode conferir nos outros vídeos também. E quero te ver nas próximas aulas, hein? Até lá!